Fala galera, aqui é Wagner Fernandes do próximosconcursos.com e hoje a gente vai aprender direitinho tudo sobre a banca CESP ou Sebrasp. O que a gente vai ver nesse vídeo? A gente vai ver quem é essa banca, o que ela tem de diferente das outras bancas, a média de acertos, como passar. A gente vai ver também como estudar e como fazer a prova de língua portuguesa, direito, espanhol, contabilidade, economia, finanças públicas, administração, informática, comércio internacional e como fazer as provas discursivas. E ao finalzinho eu vou dar uma dica de como chutar para essa banca, ok? Bom, vamos lá. Quem é a CESP ou a Sebrasp? Ela é uma banca ligada à Universidade de Brasília, a UNB. Ela é uma das bancas mais difíceis do país, porque ela faz provas extremamente inteligentes e ela costuma fazer prova que uma errada anula uma certa. Então são provas extremamente difíceis de ser feitas. Bem, como eu disse, geralmente uma errada anula uma certa, mas existem alguns concursos de múltipla escolha, principalmente para a área de juiz, concurso de juiz de múltipla escolha, e algumas provas é 2 ou 3 erradas que anulam uma certa. Então essas provas são um pouquinho mais tranquilas. Outra coisa diferente dessa banca, ela é estranha, vamos dizer assim, ela não é muito normal comparado com as outras bancas, é porque ela não costuma divulgar quantas questões vai ter de cada disciplina. Vamos supor, se você está fazendo uma prova de português, você não sabe se vai ter 5 de língua portuguesa ou 10 de língua portuguesa na prova, 10 questões, ou eles não divulgam a quantidade de questões que vai ter. E outra coisa diferente, vamos dizer, para não dizer estranha, que eles costumam fazer, às vezes a questão número 1 é língua portuguesa, a segunda é direito, a terceira é informática. Não tem uma ordem de matérias, é bem diferente isso neles. Então você tem que estar preparado para isso. Tudo bagunçado e você não vai ter muita ideia quantas questões é de cada matéria. Outra coisa que é interessante, eles gostam de questões bastante teóricas, mesmo para as provas exatas. Então, tipo contabilidade ou economia, tem cálculo, mas não é tanto cálculo assim. Bem, o que mais a gente pode ver? As questões são muito inteligentes, é uma das bancas mais inteligentes que vocês vão encontrar. Por quê? Porque eles não querem que você decore nem chute. O objetivo deles, por isso que eles fazem uma errada anular uma certa, porque eles não querem que você decore e nem chute. Então eles querem que você entenda a matéria mesmo. Então eles vão lá, eles formulam a questão para ver se você entendeu o raciocínio do conteúdo e não só decorou. O objetivo deles é ver que vocês conseguiram ir além da decoreba. Eles gostam muito de pegadinha e a pontuação deles para concursos mais fáceis é em torno de 80%. Então não é uma pontuação muito alta, porque geralmente concursos fáceis nas provas são 90%, 95% ou mais até. Eles ficam em torno de 80%. Então não é uma banca que você tem que acertar quase toda a prova. Bom, agora a gente vai ver um pouquinho de cada matéria, como estudar, como é que são as provas deles. Vamos lá, língua portuguesa. As interpretações são fáceis até. Se você comparar com uma FCC, a prova de língua portuguesa não é tão difícil, porque eles têm questões de referência. O que é? Você vai ler o texto, ver o que se refere e volta para ver se estão falando que a referência é correta. Então vai ter que voltar lá, ver se a referência está correta e é bem tranquilo. As de inferência, eles reescrevem o texto e você vai ter que dizer se essa nova maneira de escrever está certa ou errada. E as questões de reescrituras, eles vão reescrever aumentando, diminuindo e ver se no contexto está correto. Então você tem que... Minha recomendação, ver as provas anteriores de interpretação para você ter uma ideia bem clara de como que eles fazem isso. Eles costumam repetir o mesmo tipo de prova. Bom, o que você tem que dominar? Você tem que saber isso para a prova. É fonologia, acentuação gráfica, maiúsculas, minúsculas, uso facultativo de iniciais maiúsculas e minúsculas, semântica, denotação e conotação, dificuldades semânticas e ortográficas, morfologia, artigos e sintaxe. Isso é muito importante você dominar porque é o que mais cai nas provas dele. Então estejam preparados porque o CESP e o Sebrasp é isso que eles mais cobram em língua portuguesa, então você tem que saber isso na ponta da língua. Bom, direito. Direito para CESP e Sebrasp é o seguinte: cargos de nível médio, geralmente eles cobram a lei seca da lei. Então vai cair uma lei,
decora aquela lei e não tem muito mistério. Agora, concursos jurídicos, eles aprofundam muito na jurisprudência, na doutrina, e eles gostam das últimas decisões do STF e STJ. Então você tem que estar atualizado nas últimas decisões e tem que estar atualizado na doutrina e jurisprudência. Cargos que nível superior, que não são jurídicos, também não é tanta cobrança, mas você tem que estar atualizado nas decisões do STJ e STF, principalmente se for da área que você vai fazer o concurso, e você tem que ter uma noção de doutrina também para esses cargos. Inglês e espanhol. Inglês, você não precisa falar fluentemente a língua, você tem que compreender a língua, então aquele inglês básico serve, você tem que ter um conhecimento básico de gramática, e você tem que ter muito vocabulário da área que você vai prestar. Então a gente recomenda vocês começarem a ler em inglês artigos voltados para a área do concurso que você quer prestar, ok? Eles gostam muito daquelas revistas The Economist, comecem a ler essas revistas internacionais, é interessante. Contabilidade, as questões não tem tanto cálculo, mas são questões inteligentes, elas não são tão difíceis quanto as outras difíceis no sentido de complexidade, cálculos muito mirabolantes e complexos, mas elas são mais, vamos dizer, sofisticadas. Então você tem que entender bem essa banca, fazer as questões anteriores para entender como é que ela funciona. E basicamente você tem que decorar as contas do balanço e saber fazer os lançamentos. Não é nada muito profundo, mas é bonito, são questões bonitas, vamos dizer. Bom, economia eles costumam pegar pesado, gente. Se cai economia no concurso que você vai fazer, aprofunde o conhecimento lá, vai nos clássicos. Pega as provas anteriores para ver. Eles costumam pegar muito pesado a economia, principalmente na doutrina econômica, ali naquela parte mais teórica. Finanças públicas também costuma cobrar bastante parte teórica, mas também a parte prática é bem pesado em finanças públicas. Administração geral e pública, eles cobram pesado também, e você tem que ter noções práticas das situações. Eles gostam muito dos textos do ENAP. Então dá uma olhadinha lá no ENAP, tem muito texto lá, enap.gov.br, e vai fazendo como todas as outras disciplinas, vá fazendo as provas anteriores exaustivamente. AFO, você tem que saber a literalidade da lei, cai muita pegadinha, tem que decorar as leis, se tem alguma lei citada em administração financeira e orçamentária, você tem que decorar, e eles costumam muito repetir as questões anteriores, então decore as questões de concurso anteriores dessa matéria que eles gostam de repetir. Legislação, eles também cobram bastante literalidade e jurisprudência, assim como o direito, que legislação não deixa de ser direito, né? Então esteja atento a isso também. Informática tem muito conceito teórico, então você tem que ter um curso preparatório que já conheça a CESP, SEBRASP, que prepare você para isso. E outra coisa engraçada é que eles costumam, é muito engraçado, mas eles costumam utilizar aportuguesar as palavras, layout com EI, umas coisas assim, eles fazem as manias deles. E as provas dissertativas você também tem que estar muito bem preparado, porque elas têm um nível de cobrança alto e formal, ou seja, você tem que conhecer a norma culta, dissertação, forma de escrever perfeita, é pesado, mas nada impossível. Com um bom curso preparatório você vai conseguir treinar e conseguir chegar ao que eles precisam. Bom, chute. Bom, vamos falar sobre chute. Primeiro, chute por sua responsabilidade, não nos culpe se deu errado, ok? Mas o que a gente pode dizer? Se é aquela prova de que uma errada anula uma certa, nossa recomendação é chute, porque a maioria das pessoas que chutam acabam ganhando pontos por isso. Mas, claro, utilize a inteligência e bom senso, e o chute só funciona se você estudou a matéria. Se você não sabe muito bem, nem tente ter a técnica de chute, porque vai piorar sua situação. E aquelas provas que não é uma errada anula uma certa, ou anula só meia, ou cada 3 anula uma, talvez repense a técnica de chute, talvez não seja interessante. Aqui a gente vai ensinar uma técnica de chute para as provas tradicionais. Uma errada anula uma certa, ok? Bom, primeiro a gente vai tentar, o que eu vou pedir? Presta muito atenção, porque essa técnica ela é fácil, mas ela exige um pouco de entendimento, ok? Primeiro, imagine que você está lá fazendo a sua prova
E o que você vai fazer? Vai pegar todas as questões e pular as que são complexas e que você não sabe. Então só faça as questões que você sabe e coloque uma observação. Sei, tenho quase certeza. Só peço que vocês tenham cuidado com a insegurança, porque numa prova do nível do CESP ou SEBRASP é quase difícil você ter certeza nas questões, mas que você tenha uma razoável certeza que acertou aquela questão, ok? Bom, e você tem que ter em mente que ninguém acerta 100% da prova da CESP SEBRASP, então você não tem que ter aquela certeza 1000, ok? Então você vai fazendo suas questões, marcando, essa eu acho que é certa, essa eu acho que é errada, essa eu vou pular porque eu não tenho a mínima ideia, e vai fazendo até o final da prova. É importante você ter em mente que a CESP ela costuma fazer, vamos supor, se a prova tiver 100 questões, 50%, ou seja, 50 questões vão ser certas e 50%, 50 questões vão ser erradas. Isso para as provas até hoje é muito provável que vão continuar fazendo isso, porque senão vai dar problema lá de estatística, vai ser uma diferença muito pequena. Bom, então vamos imaginar que você começou a fazer a sua prova, no final lá você tem certeza que 50 questões são certas e 30 questões são erradas, ou seja, você tem uma razoável certeza. E 20 questões você não tem a mínima ideia se é certo ou errado, você até pode ter alguma noção em algumas, mas não se anima nem a tentar imaginar. Vale a pena ou não vale a pena chutar? Bom, vamos ver os dois cenários. Bom, primeiro cenário você não vai chutar, vai deixar em branco. Então você fez 80 questões lá, que você tinha razoável certeza, vamos dizer que você errou 10 questões. Dessas 80, 10 questões você errou. Então você tinha feito 80, errou 10, vai eliminar 10, ou seja, vai para 70, vai eliminar 10 das que acertou, vai ficar com a nota 60 pontos. É uma nota razoável, tranquila. Só que, se você observar aqui, deixa eu ver se eu volto aqui, você já tinha 50% da prova com C, então era muito provável que o restante fosse E, porque você já tem a diferença entre certo e errado, tá discrepante. Se você chutasse tudo E, a chance era muito grande de todas serem E, a maioria ser E. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar no cenário 2, você vai chutar todas com a letra E, ou E, como alguns querem, né? Então, o que acontece? Vamos imaginar dessas 20 que você chutou, 5 você errou e acertou 15. Então, no final, você teria 70% de certeza, porque é o mesmo cenário lá, você tinha feito 80, 10 errou, ficou com 70, e mais 15 certas. Ou seja, no final você vai ter 85 acertos, 15 erros e 70 pontos. Você teria uma pontuação muito maior. Por quê? Porque estava aqui visível, ó, se 50% da prova é certa, 50 é errada, você já tem 80, sendo que muito mais da metade está certa, é muito provável que o restante seja tudo errado, ok? Bem, quando que essa técnica funciona? Vou tentar explicar, não é muito complexo, mas quando envolve percentual o pessoal se perde um pouco, né? Mas assim, ó, quando a diferença, você fez todas as que você tem razoável certeza no final. Vamos imaginar que é uma prova de 120 questões, você fez 100 questões no final. Quando a diferença entre o certo e o errado dessas 100 questões, ou seja, você fez 100, quer saber se chuta as outras 20. Quando a diferença entre o certo e o errado for superior a 16%, é quase certo que você deve chutar na que tiver menos, ou seja, se você tiver mais errado, você tem que chutar na certa, se você tiver mais certa, tem que chutar na errada. Também é muito provável que o chute seja na errada, porque geralmente a gente tem mais certeza do certo do que errado, mas tudo bem. Então o que você tem que ver? Se a diferença for superior a 16% dessa 100 entre o certo e o errado, você deve chutar, ou seja, se você tiver uma diferença maior entre 58 e 42, ou certo ou errado e certa, vale muito a pena chutar, porque você tem 92% de chance de ganhar pontos ao final, ok? Agora, se a diferença for superior a 4%, no exemplo que a gente deu entre 48 e 52, aí tem meio a meio de chance, eu ainda chutaria, porque meio a meio eu acho que vale a pena. É uma opinião minha, mas daí o risco é seu, ok? O que eu quero dizer com isso é que você vai ter que olhar bem, na hora da prova dificilmente você vai ter deu mais de 16, deu mais de... Não, olha assim, olha, eu tô com muito, eu tenho certeza desse número de questão.
tem muito mais certo do que de errado, vou chutar o resto tudo de errado, ok? Você vai ter que ter essa inteligência na hora da prova, ou ao contrário, olha, tá quase tudo errado, eu tenho certeza dessas, ou razoável certeza desse número de questão. A maioria tá errado, muitos poucos certo, vou chutar tudo certo, que é muito provável que eu vou ganhar o ponto. É essa lógica que você tem. Eu expliquei aqui para você ter uma ideia, para você entender um pouco melhor a técnica de chute, mas na prova você vai ter esse raciocínio. Tem muito mais que um que o outro, eu vou chutar no outro. Basicamente é isso, ok? Bom, eu peço que vocês visitem lá o próximosconcursos.com, tem muita dica aí de estudo, tem todos os concursos abertos, previstos, notícias de concursos, manuais, reviews, tem muita coisa, tem melhores concursos, tem muita coisa. E o que eu peço? Que você escreva aí embaixo se gostou ou não gostou no vídeo, isso ajuda muito o canal. Se você coloca no comentário só gostei, não gostei, pô, valeu, bote seu agradecimento, isso nos ajuda muito. Se não gostou, coloca também o que não gostou. Se não concordou, se tentou a técnica de chute e não deu certo, se não entendeu, pergunte, a gente tenta esclarecer. E eu quero lembrar que também tem esse artigo escrito, o link está na descrição, você pode ver com mais detalhe, mais profundidade, com links, com mais explicações. E a gente pede também para ajudar o canal, dá um joinha no nosso vídeo, dá um joinha no canal, visita lá nosso Instagram, Face. E o que precisar, a gente está aqui para dar o suporte para você ser aprovado e realizar esse sonho aí de passar em um concurso público, ok? Valeu, pessoal, e desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Até mais!